dependia muito da negociação que o Flamengo iniciou com o Miranda, a chegada do Godin. Chegou o Godin ao clube italiano. Pode ser que não, facilite. Miranda não. Miranda não vem. Miranda não vem. Gemerson é outra possibilidade. Não, o Marcos Braz, em entrevista pra gente, falou, Miranda esquece. Foi muito direto, foi legal. Ele foi, Miranda esquece. É que sobre o Felipe Luiz ele chegou a dizer, né, que o Flamengo não pode ficar refém do jogador. O Arana também, o Arana numa entrevista pro Neto, acabou falando que quer ficar na Europa, não desistiu da Europa. Então, um plano B para o Felipe Luiz no Flamengo era o Arana. O Marcos Braz admitiu que ele vinha trabalhando com o Felipe Luiz, mas não ia ficar refém de jogador. Começou a tratar com outros jogadores. O Arana foi um. E o Arana, em entrevista semana passada... o Flamengo tem a proposta, já colocou na mesa, o jogador está ciente disso e está analisando aí outras possibilidades. Uma delas seria permanecer no Atlético, mas cada vez mais difícil essa situação. O Atlético não acena aí com o desejo de aceitar a proposta do jogador de 2 anos. O Atlético, no máximo, negocia mais 1 ano de contrato e o Felipe Luiz não quer nessas condições. Então, está em compasso de espera. O que o Marcos Braz quer dizer, não vai aguardar essa definição. Vai correr para ver se tem outras alternativas. Segundo volante, Thiago Maia é o nome mais falado. Para a zaga, Miranda e o próprio Gemerson, né? O Flamengo chegou a fazer proposta pelo zagueiro do Monte. Ficou o Gemerson, mas porque o Miranda já descartado. E tem o centroavante. Centroavante. Vai. Você tem um nome? É a novela, né? Segura aí, porque o Flamengo vai ter que voltar ao mercado, Jackson. Porque a prioridade, pelo menos a preferência ali, tá fora, né? O Flamengo pulou fora. Tá no site do Fox Sports, reportagem de ontem, domingão. Ponto final aí, né? Nessa primeira investida do Flamengo. O Flamengo entrou em contato com o presidente, né, do Rodolfo Landim, confirmou em contato com o site Fox Sports que as negociações com o Fluminense estão suspensas. Segundo o presidente do Flamengo, o clube nem chegou a fazer a segunda oferta pelo jogador, não. Ainda em contato com o foxsports.com.br, Landim disse que o atacante gostaria de defender o rubro-negro, mas que para evitar problemas com o Fluminense, o Flamengo resolveu suspender as negociações. Aquela questão de ficar bem com o vizinho, de ficar bem com o coleguinha, sabe? Evitar o litígio. Porque são parceiros hoje na administração do Maracanã e realmente teria problemas com o Fluminense. Eu gostei muito da entrevista que o Marcos Braz deu para o Fox Sports, na Gávea, porque tudo que foi perguntado para ele respondeu na lata. Então eu falei, Miranda ele descartou, acabou. Não, Miranda não tem, acabou. E aí, sobre o Pedro, ele falou o seguinte, fizemos uma proposta pelo Pedro. O Fluminense não aceitou a proposta, não gostou da proposta. Aí perguntado, o Flamengo vai insistir, vai fazer uma segunda proposta? Vai aumentar? Ele falou, o Flamengo vai fazer sim uma oferta maior, uma segunda proposta, se o Fluminense permitir a negociação. Flamengo e Fluminense são aliados no Maracanã, temos uma boa relação com o Fluminense. Se o Mário Bittencourt acabou de assumir a presença do Fluminense, se ele disser que não vende o Pedro para o Flamengo sai da jogada e foi o que aconteceu. Aí você imagina o outro lado. O cara, Mário Bittencourt, o cara acabou de assumir a cadeira de presidente do Fluminense. Aí ele vende o principal jogador do time para um bom rival? Mas ele foi claro, né? Ele deu uma entrevista coletiva no fim da semana passada e ele deixou essa situação muito clara. Falou, não, olha, o Fluminense não vende o atleta. Agora, se pagarem a multa, não é só o Fluminense, 50 milhões de euros. Ninguém tem o que fazer. A questão é, quem é que vai chegar no valor da multa? 52 milhões de euros. Então, o Flamengo certamente poderia fazer uma grande oferta para o mercado internacional. Para o mercado nacional interno é um pouco menor. Mas mesmo assim é um valor que o Flamengo não ia pagar. É um valor 100 milhões de reais. Impossível. O Flamengo não paga. Nem Flamengo e Palmeiras conseguem praticar esses valores. Então você vê, o Flamengo hoje tem muito dinheiro, o Fluminense está precisando de dinheiro. Mas o Fluminense, se for o caso, vende o Pedro pro exterior. Ô, Rodrigo, agora... O cara que pode pagar uma boa grana, mais do que o Flamengo paga. E pior, digamos assim, um suicídio político. Se o Mário Bittencourt, logo que assume, pega o Pedro e vende pro Flamengo. Agora... Quer dizer, ele não, jamais em sã consciência ele ia fazer isso. Agora, como é que fica o Pedro no Fluminense? Porque ele tem a investida de um clube que está disputando Libertadores da América, está com um novo projeto agora com o Jesus, lutando nas cabeças.
e ele fica no Fluminense, vê o Fluminense esfriar o negócio. E a informação do presidente é que ele estava... O Pedro tem que focar em jogar bola, porque o futuro dele é muito promissor. Ele, antes da contusão, ele estava convocado para a seleção brasileira e tinha gente falando do interesse já do Real Madrid em cima dele. Se ele voltar agora jogando bem, pode ter seus problemas, eu não sei se ele está recebendo tudo em dia no Fluminense, mas é questão de tempo, a necessidade do clube, do Fluminense, de fazer dinheiro e o projeto de vida, de carreira do Pedro, ele vai acabar na Europa. Então, no começo o pessoal falava, o Palmeiras tem dinheiro, Palmeiras quer o Pedro. O Fluminense não precisa vender diretamente para o Palmeiras ou para o Flamengo. Com um pouco de paciência, os dois trabalhando juntos, daqui a pouco o Pedro vai estar em um grande clube europeu. E aí todo mundo vai estar feliz. O Pedro, porque vai estar jogando na vitrine maior do futebol mundial. O Fluminense, que vai ganhar um bom dinheiro, que ele ganhe, né? Porque, por exemplo, a forma que ele vendeu o João Pedro foi uma mixaria. 2,5 milhões de euros direto, fora um pouquinho mais de bônus. Vai dar 10 arrependimento, né? Então, que o Fluminense saiba vender bem o Pedro. Não perder como perdeu, por exemplo, o Scarpa na justiça para o Fluminense. Esse que é um problema. O Fluminense tem que ter recursos para não perder o Pedro de graça. Porque se deixar de pagá-lo por 3 meses, o Pedro pode se cansar de vez. Aí não dá, entendeu? Tipo o Scarpa. Olha, gente, vamos lá. Pode parecer pegação no pé, mas não é. Gente, essa nova diretoria do Fluminense, pelo menos, tem mais estofo para lidar com esse tipo de situação. Mais estofo e dinheiro, Celso Barros. Mais estofo e recursos, até para você arrecadar. Tem mais competência. Vou usar, não queria usar, mas vou usar esse termo. Tem mais lastro, exatamente. E sabem se cercar muito melhor numa situação como essa que acabaram de viver. O Pedro foi blindado pelo Fluminense. A entrevista, para mim, foi muito sintomática do Mário Bittencourt. Ele foi lá, respondeu todas as perguntas sem rodeios e foi bem claro. A situação que ele expôs no fim da semana passada é a situação que barrou o avanço do Flamengo. Que o Flamengo tirou o time na noite de ontem. Por quê? Porque o Fluminense fincou a posição dele. E mesmo com dificuldades financeiras, vou dar meu jeito. É isso que você acabou de falar. É garantir ali a questão jurídica, para que o Pedro não tenha o que reclamar, estando como jogador do Fluminense. E vai tocando. Vai ver o que vai dar ali na frente, né? Porque o Fluminense, uma hora, vai ter que se recuperar. Mais pro fundo do poço não vai chegar, né? Não, e o Fluminense, mesmo com tantas dificuldades econômicas e de elenco mesmo e tal, fez grandes jogos com o Fernando Diniz. Claro que fez. Contando com a volta do Pedro Mas bem... não é consistente, né, Rodrigo? Porque você vê no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem grandes atuações, mas não consegue escalar a tabela. Lá embaixo. Tá lá embaixo. Então, mas uma hora ganha, né? Isso pode ter um preço alto. No Brasileirão, esse uma hora ganha, Então, mas assim, se você joga bem, você tá mais perto da vitória. Sim. Então, e não é mata-mata. Jogou bem mata-mata contra o Cruzeiro, mas perdeu. Tal. Nos pontos corridos você vai acumular uma pontuação interessante para não passar risco. O Rodrigo, o meu único senão é esse, assim, dos trabalhos do Fernando Diniz. Não é